Bom, vamos voltar lá na questão dos modelos, né? Os modelos tinham que fazer previsões, mas uma coisa que atrapalhava muito nas previsões é essa fotografia atual que está aí do lado. Isso é uma fotografia que foi feita, ó, ela tem que ser lida da direita para a esquerda, tá? De outubro de 2011 até julho de 2012. É uma imagem batida, uma composição, na verdade, né, da posição de Marte a cada 5 ou 7 dias. Né? Então, se eu vou acompanhando o planeta Marte em relação às estrelas, que não mudam de posição, né, o Marte, os planetas, cada hora estão num ponto. E eles fazem esse laço esquisito do espaço. Né? Quer dizer, os modelos astronômicos deveriam explicar isso daí. Né? Então, vamos ver como que fica essa questão aí para os modelos. Bom, terceiro exercício antes, já fica aí para você pesquisar como que eu diferencio a curto e longo prazo uma estrela de um planeta? Quando eu falo curto prazo, é assim, saio de noite aí, o céu está limpinho, eu bato o olho, levanto aí a cara e, boa, aquilo lá é planeta, aquilo deve ser uma estrela. Isso que eu chamo de curto prazo, tá? Ok? E a longo prazo, né? Quando eu vou numa sequência de dias, como que eu identifico o que é planeta, o que é estrela? É só olhar para a figura aí de cima que já vai te ajudar o prazo longo aí para isso, ok? Bom, então vamos lá. Então, esse laço dos planetas, ele tinha que ser explicado pelos modelos astronômicos. Vamos pegar primeiro o modelo heliocêntrico, né? Olha bem, isso aí é uma animaçãozinha da Terra no centro do universo, Marte girando aí ao redor de um ponto branco. Esse ponto branco é que gira ao redor da Terra. E lá no fundo eu tenho minhas estrelas. Repara que com o passar do tempo, se eu vou olhar da Terra para Marte, parece que Marte vai numa direção e depois volta e depois continua na mesma direção, igual havia mostrado anteriormente aquela sequência de fotografias. Tá certo? Bom, essa linha vermelha aí, esse círculo vermelho tem um nome, agora não interessa, é esse ciclo, né? Depois a gente, quem quiser estudar isso com um pouquinho mais de cuidado, é a parte histórica lá da astronomia, sempre é citado isso. Bom, mas repara que o modelo dá conta, né, de resolver isso, o modelo geocêntrico, né? Geocêntrico, a Terra no centro. Agora vamos ver o modelo, claro que está tudo fora de escala, né, gente? Isso aqui é só para poder explicar. Vamos ver agora o próximo modelo, que é o modelo de Copérnico, que é o heliocêntrico, né? Então, o Sol está no centro do universo e os planetas girando. Está lá, ó, a animaçãozinha. Aqui o Sol está de amarelo, né? O planeta Terra, o planeta Terra está nessa órbita azulada e Marte é o pontinho laranja na órbita amarela. Repara que ele também dá conta de explicar, né? Se eu da Terra vou olhando Marte, Marte faz aquela ida e volta contra o fundo das estrelas, do mesmo jeito que o outro modelo explicava. Então, eu tenho o mesmo fenômeno sendo explicado por dois modelos diferentes. Ok? Isso é muito comum de acontecer em ciências. Bom, mas aí entram outras observações mais tarde, principalmente feitas por Galileu. Né? Nós não vamos ter tempo muito para falar sobre isso, mas Galileu, ele desenvolve a luneta astronômica, já existia a luneta na época de Galileu, ele aperfeiçoa, vira para o céu e aí, cara, mudou o mundo. A bagunça que esse cara fez foi tremenda. Então vamos lá. Vamos pegar Galileu aí, né, italiano, de 1564 a 1642, né? Ele
escreveu vários livros, esse daí é um deles, chama o Siderius Nuncius, o Mensageiro das Estrelas, ele é de 1610. Nesse livro, o Galileu relata várias das descobertas astronômicas que ele fez, né, utilizando a luneta. Por exemplo, né, as montanhas e crateras na Lua, ele mostra, inclusive, ele desenha sombras de montanhas na Lua, certo? Ele mostra, ele desenha estrelas que não são perceptíveis a olho nu, não são visíveis a olho nu, mas que com a luneta era possível perceber, tá certo? Ele mostra que o Sol apresenta manchas, né, são as chamadas manchas solares. Então, o Sol não era algo imaculado e perfeito, não, ele tinha mancha. O tamanho dessas manchas variava em relação aos meses, a posição dela variava, mostrou que o Sol tinha uma rotação também, e a rotação do Equador é diferente da região dos trópicos, né? Inclusive, essas observações com o Sol que ele fez, parece que foi o que causou a cegueira nele mais tarde, né? Ele usava um vidro com fumaça, com fuligem, para poder bloquear um pouco o Sol, mas mesmo assim causou problema na vista dele. E, principalmente, isso daí é um desenho das fases de Vênus, quando observadas na luneta de Galileu. Tá? Então, Vênus era um planeta que também apresenta fases, assim como a Lua. E aí é que vem um detalhe primordial. Para explicar essa sequência das fases de Vênus, só o modelo heliocêntrico aqui dá conta. O modelo geocêntrico também tem fases de Vênus, mas não acontece na sequência observada. Tá? Então, é bem interessante. Esse daí é um argumento muito forte a favor de um modelo em detrimento de outro. E aí, ó, ele descobre também os satélites de Júpiter. Isso daí é observação de Galileu, né, de 3 satélites ao redor de Júpiter, e como que a posição deles variavam em relação a um determinado tempo, né? Hoje em dia, você com um binóculo pouco potente, você observa 4 luas de Júpiter, são os chamados satélites galileanos, né? Ele que descreveu pela primeira vez esses satélites, ok? Então, Galileu aí tem uma importância gigantesca na astronomia. Bom, e aí entra a figura de uma outra pessoa, um outro astrônomo alemão, Kepler, que utiliza os trabalhos de Galileu, utiliza os trabalhos do Tycho Brahe, lembra dele lá atrás, o dinamarquês, né, que estava com um modelo intermediário, e estudando esses dados, Kepler propõe 3 leis para a trajetória dos planetas, que são as seguintes. Então, a primeira delas, ó, a trajetória dos planetas ao redor do Sol, né, não é um círculo. Ele é melhor explicado por uma elipse, aonde o Sol ocupa um dos focos. Tá? Bom, mas o que vem a ser uma elipse? Essa animação da esquerda mostra como que eu desenho uma elipse. Né? Você pega aí dois pontos fixos, amarra um barbante, coloca o lápis nesse barbante e desenha essa oval aí. Ó. Isso daí é que eu chamo de uma elipse. E esses pontos fixos é que eu chamo de foco. Então, para Kepler, né, Kepler mostrou que os planetas giram ao redor do Sol nessa trajetória, sendo que o Sol ocupa um dos focos. Certo? A segunda lei de Kepler, deixa eu ver se eu coloco a animação aqui para rodar. Olha bem, a segunda lei, imagina um planeta descrevendo uma órbita ao redor aí da Terra.
tá? Ó, desculpa, do Sol, do Sol. Vamos repetir ele aí. Isso que está marcado aí de cores diferentes, imagina que eu marquei 30 dias de movimento do planeta. A cada 30 dias, eu vou lá e marco onde que ele está. Repara que ele vai fazendo esses desenhos aí, 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias. O que Kepler descobriu foi o seguinte, né? Que o planeta, se você pegar cada mês aí e for marcando essa trajetória, a área desses trechos é a mesma, né? Ou seja, o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E observa que isso tem uma consequência importante, né? Significa, então, que a velocidade do planeta é maior mais próxima do Sol e é menor quando ele está mais afastado. Claro, né? Porque se eu pego aqui, ó, se ele demorou um mês para percorrer essa distância, e ele gastou um mês para percorrer essa distância, já que as áreas são iguais, aqui é mais alongado, aqui é mais curto, né? Então, aqui próximo do Sol, eu tenho tem que ter uma velocidade maior, mais afastado eu teria uma velocidade menor, ok? Então, essa é a segunda lei de Kepler. Não, ainda não, exercício. O bom e velho exercício. Olha, eu vou pedir para vocês pesquisarem aí a velocidade máxima e mínima do planeta Terra e de Mercúrio. Às vezes você procura aí na internet, você vai achar, digita lá no Wikipédia Mercúrio, já vem esses dados, Terra também, procure isso aí. E aí, utilizando esses dados e lembrando da segunda lei de Kepler, você vai me falar qual dos planetas você acha que a órbita é mais achatada. E depois você vai me falar qual deles a órbita deve ser mais arredondada, mais parecida com um círculo. Lembra que quanto mais parecida com um círculo, mais a velocidade num ponto e no outro devem ser parecidas. Quanto mais achatado, mais diferente deve ser essa velocidade. Então, dá uma olhadinha nisso daí, pesquisa e me fala qual que deve ter a órbita mais achatada. Mercúrio ou Terra. Ok? Vamos lá. Continuando. Opa, exercício 5 também. Ó. Em astronomia, como as distâncias são muito grandes, a gente não trabalha com metro e com quilômetro. Então, eu vou pedir para você pesquisar sobre duas unidades usadas na astronomia. Uma chama unidade astronômica, UA, e a outra chama ano-luz. Tá? Eu quero que você pesquisa o que são essas unidades e me dá dois exemplos aí, né? Com essas unidades. Ok? Então tá bom. Seguindo, vamos lá para a terceira lei de Kepler para a gente encerrar. Né? Olha aqui, gente, isso é uma tabela com o período de revolução do planeta em relação ao raio da órbita. Gente, isso aí é raio da órbita, raio médio, né? Por quê? Nós acabamos de ver que a órbita dos planetas ao redor do Sol é uma elipse. Tem hora que ele está mais próximo, tem hora que ele está mais afastado. Mas esse achatamento é pequeno. Então, eu estou colocando aqui um raio de órbita médio. Médio. Só para efeito de cálculo aqui. Tá bom? Vocês devem ter pesquisado aí de Mercúrio e Terra, viram que a diferença é pequena, mas existe. O que eu vou pedir para vocês fazerem aqui é o seguinte, já vai servir de exercício 3. Eu quero saber se eu posso falar que o período de revolução ele é diretamente proporcional ao raio da órbita, ok? Cuidado, olha lá na matemática o que significa diretamente proporcional. Responde, justifica, me fala sim, não, talvez, por quê, né? E explica lá, tá? Bom, e aí depois disso, você vai fazer o exercício 7, que você vai criar uma outra coluna aí do lado, aonde você vai fazer o seguinte, você vai pegar T
elevar ao quadrado e vai dividir por R ao cubo. Então, você vai pegar o mesmo planeta, vamos lá, pega Mercúrio aqui, por exemplo, vai pegar o período dele, elevar ao quadrado, e vai dividir pelo raio ao cubo. Aí você vem aqui do lado e anota quanto que dá esse resultado. Faz a mesma coisa para Vênus, anota o resultado. Terra, pá, 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 pá. E assim por diante. Quando você tiver terminado isso, você vai descobrir uma regularidade aí, que é a chamada terceira lei de Kepler. Aí você enuncia ela para mim, por gentileza. Ok? Recapitulando, então, ó, o estudo do movimento dos objetos celestes, né, vem de longo tempo e de inúmeros pesquisadores, né, inúmeras contribuições. Os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas, que são muito pouco achatadas, tá? Mas são trajetórias elípticas. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta, né? E o período de translação está ligado ao raio da órbita, pela terceira lei de Kepler. Certo? Bom, vamos deixar aí mais 3 exercícios para vocês. Esse daqui é da Olimpíada de Astronomia. Esse daqui também, da Olimpíada de Astronomia. E este último aqui. Tá bom? Um enorme abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.